E a gente vai retomando aqui a nossa programação. Você acompanhou aí conosco o nosso quadro musical Mande a Sua, aqui na Rádio Mix. E agora é a hora de nós falarmos aqui de esporte. E para falar sobre esse assunto, quem é o convocado para o quadro Batendo Bola é o Ricardo Rosas. Batendo Bola com Ricardo Rosas. Análises e polêmica do esporte. Ricardo, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo aí aos nossos estúdios aqui da Rádio Mix. E conta pra gente aí, Ricardo, o que você tem para hoje, quais são as notícias de hoje do esporte? Bom dia, Wellington, bom dia, ouvintes. Parece que eu sou um mês sem participar do programa. Pois é. Vamos uma terça, agora numa quinta. Mas assim, Wellington, primeiro eu estou feliz da vida, né? Porque na terça-feira passada, certo, meu time estava na zona de rebaixamento. Aham. E o Botafogo jogou 2 vezes, né? Nesses 8 dias, e ganhou as 2 e escapou da zona, está longe da zona. Então Ricardo Rosas está feliz hoje. Não muito longe, mas está fora. Isso é que é importante, ficar fora. Já dá para respirar, né, Ricardo? Dá para respirar. Ele ainda tem prova menos, diga-se de passagem. E deixa eu aproveitar, Ricardo, deixa eu te perguntar, ao que você atribui esse quase rebaixamento aí do Botafogo? O Botafogo começou o ano, a crise interna, né? A crise da diretoria, ela está afetando com certeza o resultado do time. Certo. A ideia, nós estamos em abril ainda, o Botafogo está partindo para o seu 3º técnico agora. Então essa briga do clube social com a SAF vem atrapalhando bastante. E assim, a gente ler jornal, escutar rádio, cada um fala uma coisa, você fica desesperado. Uhum. Só ontem recebi 4 notícias, uma diferente da outra, falando do Botafogo. Então a gente tem que aguardar e torcer para que tudo dê certo, né? Sim. Mas voltando ao Brasileirão então. Brasileirão que volta agora dia 11 de abril. Nós teremos o jogo Remo e Vasco no sábado às 16h30 no Mangueirão. Qual a sua aposta, Ricardo? Eu acho que o Remo vai surpreender. É? Teremos Fla-Flu também no sábado às 18h30 no Maracanã. Briga de cachorro grande, acredito muito no empate. E no domingo, às 16 horas, no Newton Santos, Botafogo e Curitiba. O campeonato já está começando a tomar uma forma até preocupante. Para você ter ideia, em primeiro lugar no campeonato está o Palmeiras com 25 pontos em 10 jogos. Em segundo lugar, o São Paulo com 20 pontos em 10 jogos. Ou seja, tem uma diferença de 5 pontos. Lógico, faltam 28 jogos ainda. Muita coisa para acontecer. Em terceiro está o Fluminense com 20, também 10 jogos. Em quarto, o Flamengo com 17. E em quinto, o Bahia com 17. Sendo que Flamengo e Bahia têm 9 jogos. Se vencerem as suas partidas, ficam empatados com o São Paulo e o Fluminense, do segundo ao quinto, com 20 pontos. Aham. Na zona de rebaixamento já começou os times grandes já começaram a escapar, né? Mas assim, ainda tem surpresas. Certo. Em 20º lugar está o Mirassol, com 6 pontos em 9 jogos. Aham. Em 19º, Cruzeiro, que se o Mirassol empatar o próximo jogo do Cruzeiro, é o lanterninha do campeonato. Que isso, hein? Jogos. Em 18º, Remo, 7 pontos em 10 jogos. Em 17º, a Chapecoense, com 8 pontos em 9 jogos. E o primeiro fora da zona, em 16º lugar, o Corinthians, com 10 pontos em 10 jogos. O 15º é o Santos também, que tem 10 pontos em 10 jogos. Então a briga embaixo está mais acirrada do que em cima. Do que em cima, né? Em cima o Palmeiras colocou 5 pontos de vantagem. Uhum. Se deixar escapar vai ser difícil de pegar. Então o Brasileirão é isso. Começou também a Libertadores e a Sul-Americana. Certo. Nós tivemos ontem pela Libertadores, eu vou falar só dos cariocas, porque são muito jovens, né? Uhum. Libertadores nós tivemos no dia 7, pelo grupo C,
Fluminense empatou com o Lagoaíra lá, perdeu muito gol. O Fluminense empatou com quem? Lagoaíra. Da onde é isso, meu Da Deus? Argentina. Da Argentina? É. Ah, tá. O Flamengo ontem no Peru, né, na altitude, lá ganhou do Cusco por 2-0. Ah, é. Jogo com Cusco. Ô, Ricardo, só um parênteses aí. Você sabe que eu tenho um cachorro que chama Cusco? Que isso, é mesmo? Eu tenho. Lá no. Eu botei. E eu coloquei esse nome. Eu coloquei esse nome pelo seguinte. Lá no Rio Grande do Sul, Cusco, eles chamam de Cusco o cachorro vira-lata. O que a gente chama aqui de cachorro vira-lata lá é Cusco. Então se eles falam, sai daí vira-lata, lá eles falam, sai daí Cusco. Aí na época eu achei interessante, isso foi em 2015, eu achei interessante, aí eu tinha uma cadelinha lá, ela teve esse filhote, falei, vou homenagear ele com o nome do Cusco, e chama Cusco. Mas e aí, Ricardo, fala aí pra nós. E assim, eu te falei, o último colocado no campeonato é o Mirassol, né? Certo. Como eu falei que ia falar só de carioca, só para quebrar a minha fala, eu vou falar de um paulista agora. O Mirassol estreou, rapaz, na Libertadores, ele conseguiu arrumar aeroporto, conseguiu arrumar tudo para jogar em casa. E na primeira partida internacional, na estreia do Mirassol, na Libertadores, em partidas internacionais, ele venceu o Lanús por 1-0. Lanús é um dos times grandes da Argentina. Então fez bonito na estreia da Libertadores do Mirassol, 1-0. Pela Sul-Americana, nós tivemos no dia 7, olha que time bonito, Barraca Central, já ouviu falar? Aonde isso, Jesus? Barraca Central é da Argentina. Mas será que da onde que eles tiraram esse nome para time? Barraca Central, pois é. E empatou com o Vasco 0-0. Certo. Hoje nós teremos pela Sul-Americana Botafogo e Caracas, às 19 horas no Newton Santos. O Vasco é do grupo G, o Botafogo é do grupo E. Então, Sul-Americana, Libertadores, isso. Série B. Série B não tem nenhum carioca, mas a gente tem que agradar o nosso amigo Levi, né? Alô, Levi! O CRB que está mal no campeonato, Levi. Está mal no campeonato, está em 14º lugar da Série B com 2 pontos. Em primeiro Goiás com 7, segundo Avaí com 7, terceiro Operário com 7, quarto Botafogo de Ribeirão Preto com 6 e quinto Náutico com 6. Dia 12 agora, Levi, CRB e Atlético, lá no Rei Pelé, pela 4ª rodada do campeonato da Série B. O Edson, Série C, para a gente encerrar esse bloco agora, depois eu falo da Série D onde tem os caras. A Série C começou no dia 5 de abril, né, e nós temos o Voltaço, né, Volta Redonda, representando o estado do Rio na Série C, e ele não foi feliz no jogo em casa, perdeu para o Paysandu de 1-0. O Série C, o Voltaço perdeu a primeira rodada em casa para o Paysandu de 1-0, e agora no dia 12 de abril enfrenta o Guarani, lá no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Beleza. Voltaço perdeu para o Paysandu. Mas eu volto a falar do Voltaço daqui a pouco, a gente ainda tem a Copa Sul-Sudeste, se você acha que acabou. Show de bola. A Copa Sul-Sudeste, Brasileirão Feminino, a Série D, os últimos classificados da Copa do Mundo. Nós vamos falar um pouquinho de tênis, um pouquinho de surf e maravilha. O Fluminense de handebol. Tem assunto então, hein? Só lembrando, hoje é dia do aço, né? Dia do aniversário da CSN. Legal. Fazendo hoje 85 anos. Tá aí a CSN, já um senhor de idade, né? Ou uma senhora de idade. A companhia, né? É o pulso econômico da região. Verdade. Show de bola. Olha, mandar um abraço aqui para Nanda, que também está nos acompanhando pelo Instagram. Você que está nos ouvindo pelas ondas da Rádio Mix, também pode chegar para cá no Instagram. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Carmen. Também estão ligados conosco aqui. A gente vai para o apoio cultural da Rádio Mix. É bem rapidinho. Na sequência, a gente está de volta. Tem mais Ricardo Rosas. Batendo bola com Ricardo Rosas. Análise
Análises e polêmica do esporte. Rádio Mix FM, apoio cultural. Ei, você tá sabendo da novidade? É aniversário do Shopping Center. Com ofertas que vão fazer a sua obra render muito mais. Pisotec 53 por 53 por apenas R$18,90 o metro quadrado. Piso semi-grades Boston Beans 75 por 75 por apenas R$28,90 o metro quadrado. Porcelanato Urbano Bege 72 por 72 comercial por apenas R$29,90 o metro quadrado. Viu só? É economia de verdade para você construir ou reformar sem susto. É aniversário do Shopping Feiras. Corre pra cá e aproveite. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado, começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde, Brasil, o país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. No Supermercado Diga, o seu dinheiro compra mais. Diga Supermercado. Terça e quarta de super ofertas. Entregamos as suas compras inteiramente grátis. Diga, toda hora, todo dia. É parceiro da economia. ZY1245 Rádio Mix FM 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Bom dia. Show da manhã com Wellington Pires. O seu dia no ritmo certo. Acerte com a gente. Com o Wellington Pires. 10 horas e 33 minutos. Batendo bola com Ricardo Rosas. Análises e polêmica do esporte. E a gente vai retornando aqui a nossa programação, chamando de volta o Ricardo Rosas. Antes, mandar um abraço aqui para Lavínia, também está conosco, nos acompanhando pelo Instagram. Você que está nos ouvindo pelas ondas da Rádio Mix, seja bem-vindo também para seguir o nosso perfil no Instagram. O perfil é o Wellington Pires BM. Mas o Show da Manhã também tem o seu perfil próprio. Só você procurar lá, Show da Manhã WP. E aí você consegue acompanhar todas as nossas publicações. Ô Ricardo, vamos lá, toca pra frente aí que a bola tá com você. Vamos tocar, vamos para a Série D. Série D do Campeonato Brasileiro. Primeiro campeonato com mais de 100 times disputando. Né? Mais de 100 times? São 16 Esse é chaves, grande, hein? 16 chaves de 6. Na verdade dá 96, né? Certo. Pelo grupo A13. Ah, O nosso Ameriquinha estreou com uma derrota de 4-0 para o Água Santa. O Madureira perdeu de 2-0 para o Pouso Alegre. E aquele jogo português e portuguesa, jogo de compadre ou de comadre, acabou com pelo grupo A13, agora dia 11, o América enfrenta a Portuguesa do Rio e o Madureira enfrenta o Água Santa. Grupo A14, também pela Série D, nós tivemos Maricá 2, Galo Clube 1, 15 de Piracicaba 4, Nova Iguaçu 1, certo. Sampaio Correia 1, Noroeste 0. Nós teremos a próxima rodada no dia 11, Galo Clube Sampaio Correia, lá em São Paulo, do Nova Iguaçu e Maricá, em Nova Iguaçu. Eu fiquei de falar também na semana passada que o Brasileirão feminino está em pleno desenvolvimento, os partidos acontecendo e parece até um campeonato paulista, porque os paulistas são superiores, apesar da diferença de ponto não está muito longe. Certo. O brasileiro feminino nós
segundo, Palmeiras, com 13 pontos. Em terceiro, São Paulo, 13 pontos. Em quarto, Bahia, com 12 pontos. Em quinto, Cruzeiro, com 12 pontos. Certo. Em sexto, Flamengo, com 12 pontos. Em sétimo, Fluminense, com Aham. 12 pontos. E o Botafogo também está na Série A do Brasileirão Feminino e tem 14º com 15 pontos. O Vasco, no feminino, ele caiu, está na Série B. Né? O Vasco. O Vasco feminino está na Série B e lidera o campeonato da Série B com 12 pontos. Então, Brasileirão Feminino é isso. Copa Beleza. Sul-Sudeste. Eita, nós, Copa Sul-Sudeste, nós temos 2 representantes do Rio de Janeiro, que são Sampaio Correia e Voltaço. Eles se enfrentaram no dia 8, Aham. ontem, né? Ontem. Lá em Sampaio Correia, lá em Saquarema, Sampaio Correia Certo. perdeu para o Voltaço de 3-1. O Sampaio Correia é o 5º colocado do grupo A com 4 pontos e o Volta Redonda é o 1º colocado do grupo B com 9 pontos. 3 Beleza. rodadas já aconteceram. Uhum. Dia 15 de abril agora, vem a 4ª rodada, o Volta Redonda enfrenta o Tombense às 20 horas aqui no Tombense. E o Sampaio Correia tem Grosso Duro, também no dia 15 de abril, lá em Minas Gerais, contra o América Mineiro no Independência. O Cássio e Tombense na quarta-feira, na 4ª rodada, América Mineiro e Sampaio Correia também pela 4ª rodada. Então, Copa Sul-Sudeste, voltasse muito bem na Copa Sul-Sudeste. Beleza. E foram definidos os últimos 6 Aham. seleções classificadas para a Copa do Mundo. Então, já temos todos. Isso aí, então, depois da repescagem, tudo. E a Itália, mais uma vez, ficou de fora. Que isso? Terceira Copa consecutiva, a Itália. Não vai ter Itália? O que está acontecendo com a Itália, Ricardo? Pois é, rapaz. A Itália, não, ela foi campeã, foi que ano mesmo? A Itália é tetracampeã. É a tetra, né? Então, ela ganhou a última que ela participou. Não, é a outra que participou. A Itália, 12 anos já sem participar. O que está acontecendo com esse time, Ricardo? Com essa seleção, né? Pois é. A última foi no Brasil, não foi ela que ganhou, não. A última dela foi no Brasil? É. Ah, tá. Então, assim, Não, ela ganhou o campeonato de 2006, né? Foi 2006 que ela foi tetra. Isso. Nossa, o tempo passa mesmo, hein? Tempo pra caramba. É. E a Itália, ela levou um sufoco da Bósnia no jogo, incrível que pareça. A Bósnia merecia ganhar no tempo normal. Aham. A Itália acabou empatando e perdeu nos pênaltis por 4-1. Caramba. Bósnia, Perdeu pra Bósnia. a Bósnia. Vixe Maria. A outra eliminatória foi Suécia e Polônia. A Suécia ganhou por 3-2. Certo. Na outra eliminatória, classificando a Suécia, a Turquia ganhou do Kosovo. Kosovo queria participar da primeira Copa, mas não conseguiu. Turquia 1-0. A República Tcheca empatou com a Dinamarca, mas venceu nos pênaltis por 3-1, foi 2-2 o jogo, nos pênaltis 3-1. Essas 4 são as equipes da Europa, né? As eliminatórias, Certo. a classificagem da Europa. Nas americanas, tudo, a República do Congo venceu a Jamaica por 1-0, que vai para a Copa, e o Iraque venceu a Bolívia por 2-1, e classificou também para a Copa do Mundo. O Iraque venceu a Bolívia. Por 2-1. Caramba. Tem a polêmica ainda, que a gente não sabe o que vai acontecer com relação ao Irã. O Irã, a princípio, disse que sairia, porque é como a Copa é nos Estados Unidos. Certo. Agora já chegaram à conclusão que eles não vão sair, mas não querem jogar nos Estados Unidos. Como tem México e Canadá, eles preferem jogar nesses 2 lugares. Certo. Né? E
esperamos as cenas dos próximos capítulos. Mas que eu acho até que você chegou a comentar isso, né? Que talvez o comitê aí, a FIFA, aliás, não iria permitir fazer essas alterações, né? Ela não sabe se vai colocar outro, né? Não tem qual critério seria. Pois é verdade. É complicado, né? A gente sabe que é complicado. Olha, mandar um abraço aqui, Ricardo, pro Arthur. O Arthur, filho do Bastião Maritaca. Ele tá mandando aqui um bom dia. Bom dia, Wellington Pires e Ricardo Rosas, meus amigos. Fala com o Ricardo, perguntando, né, se gostou da seleção do Flamengo ontem, 2-0, lá fora de casa. Eu não vou nem falar do gol anulado do Cusco. Fizeram uma linha torta lá para resolver o problema. Ai. É pira, Arthur, é pira. Jogou bem o Flamengo ontem. E mereceu. Senão eu tenho que falar bem aqui, porque senão o Levi para de seguir a gente, né? Né? Pois ué. Verdade. O Levi gosta também do Flamengo. O Levi virou flamenguista, né? O Levi, você veio embora pra cá, né? O Levi alagoano veio pra cá e agora é flamenguista. É isso aí. Ô Ricardo, o que mais que você tem aí do esporte pra nós? Do esporte, agora nós temos... Podemos seguir, né? Tá, Ricardo? São 10h42 aqui. Aí vamos seguir aí com o assunto do esporte. A gente vai deixar para entrar na Hora do Brasil, a hora que o Ricardo Rosas finalizar ali as notícias do esporte. Que aí a gente vai trazer as notícias e eu vou pedir também um comentário do Ricardo acerca das notícias. Então vamos nós. Tênis. Nosso garoto, né, prodígio, João Fonseca, venceu ontem por 2-0 o Matheus Berrettini da Itália. Pela primeira vez na carreira, classificou para uma quarta de final de um Master 1000. O nosso garoto fazendo história. Ganhou pela primeira vez, né? Chegou às quartas de final do Master 1000. E enfrenta na próxima rodada nada mais, nada menos que o terceiro do mundo. O Alexander Zverev. Rádio Mix. Mas o garoto é bom, o garoto vai dar frutos. É o nosso novo Guga. Alô. Saindo do tênis, vamos para o surf. Nós estamos no Bells Beach, né, na Austrália. Certo. Já nossos 4 brasileiros, né, passaram para as quartas de final e na semifinal com certeza teremos um brasileiro. Miguel Pupo enfrenta o Berron Namia, do Havaí. Sim. O segundo é Iago Dora, pega o Leonardo Fioravante da Itália. Certo. E 2 brasileiros, Gabriel Medina e Samuel Pupo, disputam a terceira. Então, como tem Gabriel Medina e Samuel Pupo, um brasileiro passa para a semifinal com certeza absoluta, e a gente torce para que passe 3, né? Para a semifinal de surf na Austrália, Bells Beach. E aqui na região, Wellington, vai começar a Liga Sul-Fluminense de handebol. Dia 12 de abril, Liga Sul-Fluminense, masculino e feminino. Os jogos serão em Pinheiral, começando às 9 horas, Volta Redonda e Angra pelo masculino, às 10h30, Resende e Valença pelo masculino, às 12 horas, Barra Mansa e Angra pelo feminino, às 13h30, Vassouras e Barra Mansa pelo masculino. Certo. Às 15 horas, Pinheiral e Vassouras pelo feminino. E às 16h30, Pinheiral e Valença pelo masculino. Vamos prestigiar o handebol, né? O esporte da região aqui. Esses jogos acontecem em Pinheiral, pela Liga Sul-Fluminense de handebol. O Wellington, de esporte, hoje é isso. É o que temos. É o que temos. Assunto pra caramba, né? Se você for dissecar isso aqui, a gente fala. É muita só coisa. meio-dia. É verdade. Tem bastante assunto. Bom, a gente vai seguindo então aqui com a nossa programação, porque a gente ainda tem a Hora do Brasil e o Ricardo Rosas também
vai comentar com a gente aqui as notícias da hora do Brasil. A gente vai encerrando então, portanto, o nosso quadro Batendo Bola com Ricardo Rosas. Batendo Bola com Ricardo Rosas. Análises e polêmica do esporte. 10h46. E agora vamos trazer para você as informações da previsão do tempo para o dia de hoje e também para os próximos dias até o final aí dessa semana. Hoje faz 29 graus, o tempo tá limpo, mas Ricardo, eu sempre confiro, sabe? Eu olho ali, mas eu puxo para dar uma olhadinha lá fora, levanto o banner aqui, realmente tá ensolarado o tempo limpo, ensolarado. Os termômetros hoje, eles devem variar aí na máxima entre 29 a 31 graus. A mínima deve ficar de 19 a 21. Bom, probabilidade de chuva hoje é de 61%, né? Vamos ver se cai alguma coisa. Ontem ainda chegou a chover um pouquinho. Amanhã, sexta-feira, a probabilidade de chuva vai para apenas 24%. A temperatura deve variar entre 18 graus a 24 graus centígrados. No sábado, a probabilidade de chuva reduz para 23% e a temperatura variando de 25 a 17 graus, tá? Vamos ver aqui. Os raios ultravioletas estão classificados em muito alto, na marca aí dos 8, nível 8, numa escala que vai até 11. Quero aproveitar e mandar um abraço também para o Everton, também está conosco no Instagram. Um abraço para Maria Helena, minha mãe, que também está nos acompanhando através do Instagram. A gente vai seguindo aqui agora com o nosso quadro A Hora do Brasil. Acerte com a gente. Rádio Mix. 10h48. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. Show de bola. Bom dia. Show da manhã com Wellington Pires. O seu dia no ritmo certo. Conheci. Ô Levi, vou entrar agora ao vivo. Batendo Bola com Ricardo Rosas. Análises e polêmica do esporte. Certo. Beleza. Do Brasil. Notícias. Falou, valeu, um abraço. Bom, e a gente vai seguindo aqui com o nosso quadro A Hora do Brasil, trazendo para você as informações. Ô Ricardo, a gente tem uma notícia aqui do jornal Última Hora Online, que traz a seguinte manchete: Kassab fecha cerco e deixa Lula sem palanque no Rio de Janeiro. PSD vai de Caiado e Eduardo Paes é proibido de fazer campanha para Lula em 2026. Bom, o Kassab, ele é o presidente nacional do PSD. PSD, que é o partido do ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, tá? E o PSD tinha 3 presidenciáveis. Um era o Ratinho Júnior, governador do Paraná. O outro, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. E o Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás. O Ratinho Júnior, ele desistiu da corrida presidencial por questões de política do estado ali, dificuldades de definir a questão de sucessão na base e tal, como seria.
Então ele acabou desistindo da corrida presidencial. E aí ficou na disputa o Eduardo Leite e o Caiado. Só que Eduardo Leite foi preterido pelo partido, né, Ricardo? O partido não achou viável a candidatura do Eduardo Leite. O que eu também acho que não ia dar certo. Eduardo Leite não tem o perfil do momento político que o Brasil vive, ele não tem esse perfil para uma disputa presidencial. O Caiado, ele já foi candidato a presidente do Brasil. Ele concorreu nas eleições de 89. Ele foi candidato na eleição que elegeu o Fernando Collor de Mello. Caiado ficou ali no primeiro turno mesmo, né? O segundo turno, você sabe, foi entre o Lula e o Fernando Collor de Mello. Mas o Caiado foi candidato a presidente e é um político de posições firmes, é um político que não tem papa na língua, né? Mas também compreende bem o jogo ali. Caiado já foi deputado federal, foi senador e acho até que já foi prefeito, se eu não me engano, mas enfim, atualmente ele estava no segundo mandato de governador do estado de Goiás e teve uma gestão bastante promissora para o estado, né? E em função disso, a cúpula do PSD decidiu que o melhor nome seria o de Caiado. Eduardo Leite ficou tristinho, né, Ricardo? Fez videozinho lamentando lá, o pessoal estava dizendo, não adianta, falando para ele, Eduardo Leite, não adianta chorar o leite derramado. Que ele ficou meio tristinho. Oi? Trocadilho, né? Eduardo Leite, não adianta chorar o leite derramado. Ele ficou meio aborrecido dele ter sido preterido. É a segunda vez que o partido não vê o nome dele como um nome forte para disputar uma eleição presidencial, né? Em 2022 ele já havia sido preterido pelo PSDB. Estava lá na disputa ele e o Dória. Só que o PSDB, estava até conversando com o Ricardo aqui antes, o PSDB muito sabidamente viu que era uma barca furada, tanto Eduardo Leite quanto Dória, e resolveu não lançar ninguém de candidato a presidente da República. Eduardo Leite acabou vindo como candidato ao governo do estado, foi eleito e agora estava na esperança de receber a indicação do PSD para ser candidato a presidente. Mas eu acho que só ele é que não sabia, né, Ricardo, que ele não ia ter essa indicação, porque estava claro para todo mundo que o partido não iria correr esse risco com ele. O mais provável mesmo seria o Caiado ou o Ratinho Júnior. Né? Os dois têm nome, bagagem política, história para essa disputa. Eduardo Leite é um ilustre desconhecido, né? Eu acho que a circunstância acabou favorecendo ele se tornar governador 2 vezes do Rio Grande do Sul. Mas eu acho que nem lá no Rio Grande do Sul ele tem tanta... Embora tenha sido governador, às vezes foi circunstancialmente eleito. Mas não tem aquela preferência ali do eleitorado para garantir uma eleição presidencial, né? Só que essa história toda, ela não é sobre um prejuízo do Eduardo Leite, mas é um prejuízo tremendo para o presidente Lula. O Lula que já não vem numa maré muito boa, né, Ricardo? Ele vem com rejeição muito alta e agora perde o palanque num estado muito estratégico que é o estado do Rio de Janeiro. Ele estava contando que ele teria um espaçozinho na campanha do Eduardo Paes. E agora fechou o cerco. Não vai ter palanque para lado nenhum, porque o PT, inclusive, nem nome tem para lançar algum candidato ao governo do Rio. Me preocupa muito, sabe, essa situação do Eduardo Paes. O Eduardo Paes é amiguinho de Lula, né? Os dois são... Soldado, né? São palavras dele. São unha e carne, a mesma coisa.
E como que vai ser essa situação do Eduardo Paes tendo que apoiar o Caiado? Nem combina, né? Porque o Caiado é um homem de posição firme ali. E o Eduardo Paes tem aquela ginga de malandro. Ele é malandro. Carioca. Né? É. Carioca Nem combina. Um é um ruralista raiz, o outro é aquele carioca malandro. Nem combina muito. Mas o fato é que não vai ter jeito, porque o PSD tem crescido, tem sido um partido que está crescendo, e está crescendo porque o Kassab, ele tem sido um político muito firme nas articulações dele e muito firme nos acordos que ele fecha. Ele não está deixando margem para fazer o que quer, não. Aquilo que ele fecha, ele está... Oi? Fazer um palanque duplo. É. Ele não vai permitir isso, não. E tanto que está aqui, né? A notícia está deixando claro que o Kassab determinou que o Lula não vai ter palanque do PSD aqui. Então é aquilo. Eduardo Paes pode vir a fazer algum ato em favor do Lula? Não sei, a gente tem que ver aí como é que vai ser na eleição, né? Agora, o partido já deu a letra para ele, o PSD define rumo com o Ronaldo Caiado e não quer saber de Lula dividindo palanque aqui no Rio de Janeiro. Não sei se isso vai ser também em todos os estados, né? Eu creio que sim, porque um partido que tem um candidato a presidente da República, ele não pode brincar de concorrer à eleição. Então, é claro que eles vão exigir essa postura aí em todos os lugares. Tanto, né, o Ricardo, que o que aconteceu? O Pacheco, o senador que foi presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que é outro também que está preterido aí, né? Ele enterrou a vida política dele no período em que ele foi presidente do Congresso Nacional, ele enterrou a vida política dele. Nas pesquisas lá em Minas Gerais para senador, o nome dele não está bem e para governador está pior. Aí ele viu que o cerco estava se fechando e que ele não tinha nem o apreço do próprio partido dele. Ele saiu do PSD. Saiu do PSD e correu lá para o PSB. Saiu do D e foi para o B. Então ele está no Partido Socialista Brasileiro. Parece que vai ser o candidato do partido lá no estado de Minas Gerais, né? Mas as pesquisas de intenção de voto para o governo de Minas, as pesquisas não têm indicado um cenário muito promissor para o Rodrigo Pacheco, né? Mudou de partido, fez esse movimento aí, mudando de partido, mas a coisa não vai lá muito boa para ele. Ô Ricardo, segura essa daí. Segundo a Gazeta do Povo, o Cleitinho, que é o senador por Minas Gerais, é o mais citado na espontânea. Espontânea é aquela pergunta, é aquela pesquisa que o entrevistador diz assim para a pessoa: se as eleições para o governo do estado fossem hoje, em quem você votaria? E eu vou te trazer o resultado dessa pesquisa já, após o apoio cultural. Hora do Brasil. Notícias e comentários. Oi? Eduardo Paes descarta totalmente apoio a Caiado. Ele falou? Janeiro. Quando? Janeiro, 29 de janeiro. Platobr.com.br. Quero ver agora. Coluna do Guilherme Amado.
R$15,99 o quilo. Linguiça de churrasco Perdigão, R$17,99 o quilo. Mini chicken Perdigão, pacote 1 quilo, R$17,79. Corte mineiro, R$12,98 o quilo. Salsicha Perdigão, R$9,79 o quilo. Vem pro Diga! Bar do Chiquinho Padeiro no Morro do Zé Abel. Cerveja, refrigerante, leite e pão todos os dias. E muito mais para você. Sob direção de Chiquinho Padeiro e Luísa. Bar do Chiquinho Padeiro. Rua Vereador José Abel, número 530. Bar do Chiquinho Padeiro. Retífica Volta Redonda. Usinagem em geral de motores. Enchimento de casquilho. A saúde do seu motor tem nome. Retífica Volta Redonda. Via Sérgio Braga 541. Telefone 999487672. ZYU 245 Rádio Mix FM 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Acerte com a gente. 11 horas e 1 minuto. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. Bom, e a gente vai retornando, eu estava falando para você aqui, só trazendo um contexto, né, dessa história toda das eleições presidenciais. Antes quero mandar um abraço para a Marluz, está mandando um bom dia aqui para nós. A gente também tem a participação aqui do perfil prec. Eu acho que é pré-candidato Mesquita. Pré-candidato Mesquita. Deve ser candidato, deve ser pré-candidato a deputado, né? Também está pelas redes sociais aqui, fica aí o nosso cumprimento. Aí falando sobre essa questão de Minas Gerais, o Cleitinho, que é o mais citado na pesquisa espontânea, ele está batendo 16% na espontânea, Ricardo. Aí quem vem logo após ele é o Pacheco, o Rodrigo Pacheco. Mas o Rodrigo Pacheco tem 3,2%. Depois tem aqui um candidato do PSD com 1,8%. O Alexandre Calil com 1,2%. O Alexandre Calil, ele foi governador ou prefeito de Belo Horizonte? Não, acho que ele foi só prefeito de Belo Horizonte. Ex-presidente do Atlético Mineiro? Isso. O Ben Mendes, que é um jornalista aí que tem sido um grande expoente lá em Minas Gerais, ele é do partido Missão. O Ben Mendes está com 0,2% das intenções de voto. O Carlos Viana, senador, que foi o presidente da CPMI do roubo do INSS, o Carlos Viana era do Podemos e depois que o Pacheco saiu do Podemos, ele foi para lá. Tem aqui 0,1% de intenção de voto para governador, mas o Carlos Viana nem é candidato ao governo. Mas apareceu, né? O nome dele apareceu. Já no cenário estimulado, o estimulado aí é o que é citado o nome dos pré-candidatos. O Cleitinho vai para 41,3%, é muito alto, tá? É uma projeção muito alta. E isso aqui, gente, se a coisa caminhar do jeito que está, qual é o risco do Cleitinho virar governador no primeiro turno, né, Ricardo? No primeiro turno. No primeiro turno, porque 41,3% numa pesquisa a essa altura do campeonato, que não tem candidato, tem pré-candidato. É muito alto. Aí o Alexandre Calil, nesse cenário, ele fica em segundo lugar com 14%. O Rodrigo Pacheco cai para a terceira posição com 11,7%. Esse Matheus Simões, não sei nem quem é, 3,1%. O Ben Mendes sobe para 1,8% dos votos. E aí tem os outros candidatos aqui. Aí, ô Ricardo, veja só o cenário lá em Minas. Na espontânea, onde não é citado o nome de candidato, o Cleitinho tem 16%. Mas o número de pessoas que não sabem ou não responderam é de 60,3%. Quando vai para o cenário onde o nome dos candidatos são apresentados, o Cleitinho
dispara para 41,3%, e o número e a porcentagem daqueles que não sabem ou não responderam, ela cai vertiginosamente de 60% para 14,3%. Assusta aqui para mim o Alexandre Calil, que quando ninguém cita, não tem, né, vai votar em quem, ele tem 1,2%. Quando o nome dele aparece, ele vai para 14%. É, verdade. Aí tem alguns cenários, né? Numa disputa sem o Cleitinho, né, o Cleitinho não for candidato, aí o Pacheco passa a liderar, mas também lidera timidamente, com 21,4%. Timidamente comparado com o Cleitinho na disputa. E o Matheus Simões, do PSD, fica com 11,1%. Aí tem outros aqui, o Ben Mendes, por exemplo, sobe para 5,7%. Alexandre Calil lidera cenário sem Cleitinho e Pacheco. Se tirar Cleitinho e Pacheco, o Calil vai para 29%. Cleitinho lidera quarto cenário estimulado. Ele vai para 44,1%. O fato ali é... Aí olha só, Ricardo, o Cleitinho com o Calil na disputa, né, um eventual segundo turno, Cleitinho e Calil. Cleitinho tem 52,2%, enquanto Calil tem 29,8%. Cleitinho com Matheus Simões, Cleitinho ganha com quase 60% dos votos, 57,2%. Cleitinho com Gabriel Azevedo, nem sei quem que é, o candidato do MDB. Cleitinho fica com 56,1%. Cleitinho versus Pacheco, ele dá couro no Pacheco também, ganha com 55,7%. É um cenário que vai se desenhando ali a rejeição. O Alexandre Calil é rejeitado por 27,7%. O Pacheco é rejeitado por 26,3%. O Cleitinho tem apenas 16,6%, que é a mesma rejeição do Carlos Viana. O Ben Mendes tem 15,5% de rejeição. Ou seja, é baixa a rejeição desse pessoal. O fato é, com um resultado desse, é só se o Cleitinho não quiser mesmo ser governador de Minas. Porque do contrário, basta que ele venha e ele tem probabilidade de ganhar no primeiro turno as eleições para Minas Gerais, tá? O Cleitinho, ele é do Republicanos, tá? É um partido aliado do Flávio Bolsonaro. O que vai mostrando aí também um crescimento, né? Um crescimento dos candidatos que estão aliados com o Flávio Bolsonaro. Aqui no Rio, né, falando da nossa casa, não tem pesquisa recente. A coisa também está muito bagunçada no cenário do Rio de Janeiro. Porque agora está essa situação, se vai ter eleição direta ou indireta no Estado. Está uma bagunça acerca dessa questão. O nome do Douglas Ruas, eu já não sei se ele vai se manter como o candidato do partido. E eu falo isso, Ricardo, até eu quero saber, Ricardo, sua opinião a esse respeito, e se por acaso você viu. Acho que foi ontem ou essa semana, o senador Flávio Bolsonaro gravou um vídeo junto com o André Marinho. E o André Marinho me parece que é o pré-candidato ao governo do Rio pelo Novo. Então, será que... Você chegou a ver esse vídeo? Não. Não? Então, teve esse vídeo. E aí eu fiquei naquela dúvida, né? Será que vai mudar o jogo aí no estado do Rio?
Aconteceu alguma coisa que pode interferir nisso? Agora a gente falando de assunto mais local, ô Ricardo, o PRD, ele está formando uma federação junto com Solidariedade. Então nós vamos ter aí a federação PRD Solidariedade. E dentro desse cenário, a gente precisa lembrar que existem dois expoentes da política local no PRD, no Solidariedade. Nós temos a presença do atual deputado estadual Munir Neto, que saiu do PSD e foi para o Solidariedade. A saída do Munir representou uma... Aliás, a ida do Munir para o Solidariedade representou uma debandada no partido. Depois, Ricardo, você até comentou aí, foram 4, 6 deputados que saíram do Solidariedade, né? Isso. Então, o Munir, ele saiu do PSD e foi para o Solidariedade. Com isso, foram 4 ou 6, Ricardo? 6. Com isso, 6 deputados deixaram o partido. A coisa já ficou ruim. O Solidariedade é o partido onde o ex-prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drabi, também está afiliado e é pré-candidato a deputado. Só que aí o que está acontecendo? Fala-se nos bastidores que quem votar no Rodrigo Drabi pode, na verdade, estar jogando o voto fora, por conta dessa federação. O João Drummond, ele foi para o PRD. E o João Drummond tem mais voto que o Rodrigo Drabi e mais voto até do que o Munir. Então, o Rodrigo Drabi começa a passar um sufoco. Primeiro que o partido perdeu muitos nomes na nominata de candidatura lá, de possíveis candidaturas, e com isso enfraqueceu muito o partido que o Rodrigo Drabi faz parte. Enfraqueceu muito. Com isso, já dificultou ali a eleição para o Rodrigo Drabi. O Munir foi para lá. O Munir, certamente, ele vai ter muito mais voto que o Rodrigo. Cabe lembrar que o Munir tem o apoio integral da Prefeitura de Volta Redonda, tem o apoio da Prefeitura de Barra Mansa, tem o apoio da Prefeitura de Barra do Piraí e outras prefeituras onde ele também vai ter ali algum espaço. E o Rodrigo Drabi só tem o apoio em Barra Mansa, e que não é um apoio integral, porque ele não vai ter o apoio integral do prefeito Furlani. Daí, inclusive, o motivo das desavenças entre eles nos bastidores. Ainda não é público, não está público, mas o fato é que a relação entre eles ela já está arranhada, já está estremecida, já está, na verdade, rompida, só estão mantendo as aparências. E aí o Rodrigo Drabi, que já não tem o apoio integral da Prefeitura de Barra Mansa, porque a Prefeitura de Barra Mansa está loteada ali em termos de apoio. O que acontece? Uma parte está com o Munir, a outra parte está com esse de Valença, que é o André Correia. Uma parte está com... Você lembra agora aí, Ricardo, todos os nomes? Eu sei que tá tudo dividido. Barra Mansa não tem esse... Não vai dar, a Prefeitura de Barra Mansa não vai dar o apoio integral ao Rodrigo Drabi. Está tudo dividido. Fora... Munir, né? Tem muito. Eu falei o Munir e tal. Fora... Ratinho, tem... Quem? Ratinho. Ratinho. Então, pois é que eu ia chegar... Saiu do Solidariedade. Exatamente. Fora que dos vereadores... Os vereadores, os 19 vereadores de Barra Mansa, me parece que só 2 ou 3 é que vão apoiar o Rodrigo.
O restante está cada um com um. Eles estão tudo dividido lá. Então o Rodrigo já não vai ter um apoio expressivo da Câmara. E também não vai ter um apoio expressivo por parte da Prefeitura. Parece que ele ficou ali com apoio, acho que da Secretaria de Cultura e Secretaria de Governo, acho que são as únicas. A Dani é estadual ou federal? Federal. A Dani é federal. É. Então, ele já não vai poder contar com o apoio de muita gente na Prefeitura de Barra Mansa. Com todos os nomes que deixaram o Solidariedade, o jogo ficou ainda mais apertado. E agora, o João Drummond, ele foi para o PRD, que forma essa federação. Ou seja, está arriscado, aquelas pessoas que votaram no Rodrigo Drabble, está arriscado a elas estarem votando nele para eleger esse João Drummond, que nem do mesmo partido é. O João Drummond, né? Mas por que ele tem chance de ter mais voto que o Rodrigo? Ele é do Rio de Janeiro, e segura essa, Ricardo. Ele é o fundador do Instituto Imperatriz. Esse instituto é o instituto oficial da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense. Então a gente sabe o quanto uma escola de samba tem força. Luizinho Drummond? João Drummond. É filho do Luizinho? Deve ser, né? Luizinho já foi presidente do Botafogo. Já foi presidente do Botafogo? Então a gente sabe. A gente sabe que esse pessoal, eles têm uma projeção, né, muito maior do que candidatos aqui na região e tal. Então, o cerco, ele está se fechando também para o Rodrigo Drabble. O Rodrigo Drabble vai vendo a candidatura dele aí com muita dificuldade, né? A pré-candidatura dele vai ficando bem comprometida, né? Então, mas vamos ver, vamos acompanhar. Não tem julgamento de prestação de conta que foi reprovado, que pode estar... E ainda tem mais essa, né, Ricardo? Porque as contas do Rodrigo Drabble, da prefeitura, ela foi... O relator das contas declarou como... Ele está pedindo a rejeição, a desaprovação das contas dele. Então isso aí já é um complicador. Falta o Tribunal de Contas ver o que decide. E conforme a decisão do Tribunal de Contas, ainda corre o risco do Rodrigo Drabble ficar até inelegível, de nem poder ser candidato. Corre o risco dele concorrer à eleição e depois a votação dele aparecer zerada, né, por conta de uma eventual condenação. O fato é, a coisa para o Rodrigo Drabble não está boa, nem perante o Tribunal de Contas e nem perante a nominata do partido dele. A gente segue aqui com mais informação na Hora do Brasil. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. Olha, gente, atenção para essa notícia que eu vou compartilhar com vocês. 11h19. O jornal O Sul Fluminense Notícias traz aqui uma informação com exclusividade. A manchete é a seguinte: Júlio César Fialho Esteves é condenado por injúria racial e passa a usar tornozeleira em Barra Mansa. E aí segue a matéria. A imagem é simbólica e incômoda. Um integrante do governo do prefeito Luiz Furlani, que ocupa a função de confiança, condenado por injúria racial, condenado por racismo e submetido ao uso de tornozeleira eletrônica. O nome é direto e incontornável. Júlio César Fialho Esteves, subsecretário ligado à gestão do prefeito Luiz Furlani.
A sentença proferida pela primeira vara criminal de Barra Mansa no processo 0014.2020.8.19.0007 não trata apenas de um episódio isolado ocorrido em 2020. Ela escancara uma contradição estrutural. O mesmo poder público que deveria zelar por princípios constitucionais abriga em seus quadros um agente condenado por violar a dignidade humana com base na cor da pele, o fato e o discurso que ultrapassou limites. Em julho de 2020, no calor do cenário pré-eleitoral, Júlio César Fialho Esteves utilizou o seu perfil no Facebook para atacar a então prefeita em exercício, Maria de Fátima Lima da Silva. Não se tratou de crítica administrativa, divergência política ou oposição ideológica. O que se viu foi a reedição de um vocabulário historicamente utilizado para subjugar. Referências à escravidão, insinuações de subserviência e construções que buscavam reposicionar uma mulher negra no lugar que o racismo estrutural insiste em reservar, o da inferioridade. A tentativa posterior de suavizar o conteúdo como opinião não resistiu à leitura objetiva dos fatos. A sentença foi categórica ao reconhecer que houve intenção deliberada de ofender com base em raça. A condenação e o peso concreto da tornozeleira. A pena imposta a Júlio César Fialho Esteves, 1 ano e 4 meses de reclusão em regime aberto, além de multa de R$10.000 de indenização. Ganha outra dimensão com a imposição de monitoramento eletrônico. A tornozeleira não é apenas um instrumento penal, ela materializa o limite, marca no corpo do condenado a passagem do discurso impune para a responsabilização efetiva. O que antes circulava livremente nas redes sociais, agora é acompanhado, rastreado e controlado pela justiça. Há um contraste inevitável. Enquanto o discurso racista buscava reduzir a vítima a uma condição de submissão, o Estado responde submetendo o agressor à vigilância permanente. A defesa que repete o padrão. Durante o processo, Júlio César Fialho Esteves alegou má interpretação. É um roteiro conhecido. O agressor que, confrontado, recua para o campo da ambiguidade, tentando transformar a ofensa em ruído, racismo em mal-entendido. A justiça rejeitou essa narrativa. O teor das publicações associado ao contexto e às expressões utilizadas não deixou margem para dúvida. Houve intenção, houve escolha, houve direcionamento. O impacto coletivo e o alvo simbólico. Em seu depoimento, Maria de Fátima Lima ampliou o alcance do caso. Não se tratava apenas de um ataque pessoal. Ao atingir a primeira mulher negra a ocupar o executivo municipal, o discurso buscava reordenar simbolicamente o espaço de poder. Quando uma autoridade negra é associada a figuras da escravidão, o recado não é individual, é coletivo. É uma tentativa de dizer quem pode e quem não pode ocupar determinados lugares. O silêncio institucional e a permanência no cargo. A condenação de Júlio César Fialho Esteves projeta uma pergunta inevitável sobre a gestão de Luiz Furlani. Como um governo lida com a presença em seus quadros de um subsecretário condenado por racismo? Oi? O Júlio não é subsecretário, não. Ele é secretário, né? Ele é secretário municipal de Relações Institucionais e Governança Corporativa. Isso. Eu ia fazer essa correção. Ele não é nem sub, ele é o secretário. A manutenção ou não de Júlio César Fialho Esteves em função pública
deixa de ser apenas uma decisão administrativa e passa a ser um posicionamento político. Não há neutralidade possível quando a questão envolve discriminação racial. A tornozeleira eletrônica, nesse cenário, extrapola o campo jurídico e invade o simbólico. Não é apenas o indivíduo que está sob vigilância, é a própria coerência do discurso institucional que passa a ser observada. A internet como extensão do poder. A decisão também reforça um ponto central. O ambiente digital não é território livre de responsabilização. E que é algo, Ricardo, eu vou começar a fazer o comentário aqui, sabe? Tá aqui, ó. Deixa eu trazer para você ainda a sentença, trechos aqui da sentença. Vou trazer aqui trechos da sentença. A vítima, Maria de Fátima Lima, então prefeita em exercício, foi ofendida, teve a sua dignidade e o decoro ofendido, divulgando, no momento em que foi divulgado pelo Júlio César Fialho Esteves, um texto sobre política local, no qual, além de buscar diminuir a capacidade de gestão e sua legitimidade perante a sociedade barramancense, vinculou a raça e a cor da então prefeita como fato histórico, abre aspas, escravidão brasileira, fecha aspas. Em razão de um prefeito afastado, porque na época o Rodrigo Drabi estava afastado, em razão do processo que ele responde por crime de corrupção e formação de quadrilha, ter sido, pelo fato dela ter sido substituída, né, por uma pessoa caucasiana, no caso o Rodrigo Drabi, caucasiano é branco, sugerindo uma suposta existência de hierarquia racial entre eles, conforme consta do procedimento investigatório. No Facebook, o Júlio utilizou ali o texto com o título "Uma velha fazenda falida com os mesmos escravos". Olha só que nível, né? Ou seja, uma referência clara aqui à questão da então prefeita, da então prefeita colocando nessa condição de escravidão, né? E aí ainda traz aqui a sentença dizendo, com a imagem de slogan contra trabalho escravo que ele teria usado, né? O denunciado atacou o prefeito afastado e comentou sobre a entrevista dada pela Maria de Fátima ao jornal A Voz da Cidade, reportando-se ao fato de que ela teria dito ser a primeira mulher negra a assumir o cargo de prefeita. E, em razão disso, está fazendo história. O denunciado aduziu que seu comportamento de se associar, então, ao prefeito era uma razão que a condicionava a essa situação de, abre aspas, escravidão brasileira. Bom, eu acho que é algo lamentável. Agora, sabe o que é o pior disso tudo? Eu vou fazer o apoio cultural aqui da Rádio Mix, bem rapidinho, e eu volto para falar mais sobre esse caso lamentável em Barra Mansa. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. Show da manhã com Wellington Pires. O seu dia no ritmo certo. Rádio Mix FM. Apoio cultural. Coco Cais e água mineral. Água diretamente de Minas Gerais. Seu revendedor Ultra Gás. Agora, um brinde. Ligou, ganhou. 3349-3334. 998-12-9893.
direção do Coco e do Fabinho do Gás. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Ei, você tá sabendo da novidade? É aniversário do Shopping Taylor. Com ofertas que vão fazer a sua obra render muito mais. Pisotec 53 por 53 por apenas R$18,90 o metro quadrado. Piso semi-grês Boston Gris 75 por 75 por apenas R$28,90 o metro quadrado. Porcelanato Urbão Bege 72 por 72 comercial por apenas R$29,90 o metro quadrado. Viu só? É economia de verdade para você construir ou reformar sem susto. É aniversário do Shopping Taylor. Corre pra cá e aproveite. Shopping Taylor. Diga onde eu compro barato. Diga supermercados. No Supermercado Diga, o seu dinheiro compra mais. Diga Supermercado. Terça e quarta de super ofertas. Entregamos as suas compras em... Alô, Leninha! Alô, Tânia! É parceiro da economia. Padaria e mercearia Divisa, um pão quentinho toda hora. Bolos, biscoitos, refrigerantes em geral. Cervejas estupidamente gelada. Padaria e mercearia Divisa 1, Rua Cordeiro, número 95, Divisa 1. Telefones 999-496490, 3337-1783. Padaria e mercearia Divisa 1. Direção Vicente. ZYU245 Rádio Mix FM 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. Bom, a gente vai retornando aqui. Eu quero mandar um abraço para a Leninha, mandar um abraço para a engenheira Tânia, um abraço também para o perfil aqui, me parece que é doutora Glaia, eu acho que é isso. A Marluz também está ali comentando, que bacana a Tânia aqui. Tânia, pessoa muito bacana, profissional competentíssima, foi servidora pública lá em Barra Mansa há muitos anos. Nós estamos comentando aqui acerca da situação do secretário do prefeito Furlane de Barra Mansa, que foi condenado por racismo, condenado pela justiça, tá? Então tem condenação judicial. Não está respondendo. Tá, porque eu sempre falo aqui o seguinte: a pessoa ser investigada ou está respondendo a processo não significa que ela tenha cometido qualquer crime, porque existe a presunção de inocência. Então, você, qualquer um, você pode, por uma infelicidade da vida, sofrer uma investigação ou até mesmo responder a um processo. E isso não quer dizer que você tenha praticado qualquer crime. O que vai dizer se houve a prática de crime, o que vai dizer é a condenação. E nesse caso nós estamos diante de uma condenação. Então, não é só, possivelmente cometeu, não. Aqui a sentença judicial é quem está dizendo que cometeu. É a sentença judicial que está falando isso. Não sou eu que estou aventando a hipótese do cometimento. Existe uma sentença judicial afirmando que o secretário de Relações Institucionais, o que é? A secretaria, para mim, não tem nem finalidade alguma, né?
Eu acho que só serviu para dar emprego pro Júlio. Como é que é o nome da secretaria dele? É tão difícil, é nome grande. Ô Ricardo, vem com nome grande, muita coisa, é só embromeixo, né? Vai lá, fala o nome da secretaria que o condenado por racismo está ocupando em Barra Mansa. Ele é da Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Governança Corporativa. Agora, aí eu te pergunto, serve para quê? Você, pagador de imposto aí que está pagando, eu aqui recebi hoje, Ricardo, uma ligação de uma pessoa que o IPTU dela subiu mais de R$200. Você está pagando imposto para Barra Mansa para manter esse tipo de secretaria aí. Para que serve uma secretaria dessa? Que hoje está sendo ocupado por uma pessoa condenada por racismo. Para que serve essa secretaria? Qual a utilidade de uma secretaria? Em órgão público, começou com nome grande, pode saber que é embromeixo. Secretaria de Relações Institucionais e Governança Corporativa. Isso aí está servindo para quê? Fala aí, Ricardo. Existe reunião de secretários ainda? Bom, imagina, porque a Fátima deve existir, né? Né? Imagina os dois na mesma sala. Como conduzir uma reunião assim? Não, eu fico perguntando a mesma coisa, né? Eu fico perguntando a mesmíssima coisa, né? O que... Você imagina só, gente, olha o contexto. A Fátima, que foi a vítima desse crime, ela é secretária de habitação hoje. O criminoso condenado, e aí, gente, eu tô, né? Ué, você tá falando criminoso, não sei o quê. Gente, não sou eu que estou falando. Quem está dizendo é a justiça. É a justiça que está dizendo. Ele tem uma sentença criminal contra ele. Então, você pega essa pessoa que, segundo a primeira vara criminal de Barra Mansa, é um racista, e ele ocupa uma secretaria que ninguém sabe para que serve. Aí eu te pergunto, numa reunião de secretários, será que o Furlane faz uma reunião, uma com a presença da Fátima e a outra com a presença do Júlio? Ou os dois estão na mesma reunião de secretário? E aí eu fico imaginando a vítima e o agente que praticou o crime, os dois juntos no mesmo ambiente. E agora ainda com esse detalhe, que nas próximas reuniões, segundo a sentença, né? Como é sentença? Gente, é uma sentença de primeiro grau, cabe recurso. Acho muito difícil o cenário mudar. Tá? Acho muito difícil. Mas ele pode recorrer. Só que a juíza já condenou ele ao uso de tornozeleira. Você imagina ele chegando com que susto. Esse não foi recurso, não? Oi? Esse não foi recurso, não, porque ele foi condenado lá em 2020. Não, mas a sentença que eu tenho aqui é a de primeira instância. Mas vamos até confirmar isso. Aí eu te pergunto, imagina o seguinte, ó, Ricardo. Você imagina o seguinte, nessa reunião de secretário, chega a Fátima, daqui a pouco chega ali o Júlio Esteves. E aí ele como é que é o apelido que o pessoal fala? Com aquela pulseirinha de perna, né? Com a pulseirinha de perna, a famosa tornozeleira eletrônica. Aí ele chega para a reunião com esse acessório. Ô, gente, dentro de um órgão público, uma pessoa que é nomeada, porque ele não é servidor concursado, ele está lá nomeado. Tem condição de uma situação dessa?
Ele chega lá com a tornozeleira dele, eletrônica, monitorado pela justiça, porque ele tem uma condenação judicial que diz que ele praticou esse crime de racismo contra a secretária de habitação de Barra Mansa. Então, fica a pergunta, né? Fica aí a pergunta, será que o Furlani vai fingir que nada está acontecendo? Antes ainda eu quero dizer o seguinte, o Show da Manhã sempre deixa o canal aberto para todas as pessoas que são citadas nas matérias noticiadas aqui, elas entrarem em contato, prestarem seus esclarecimentos. Então, se o Júlio, que foi condenado, se a Fátima, que é a vítima, se a Prefeitura de Barra Mansa, quem quiser aí, se quiser entrar em contato aqui conosco para trazer os seus esclarecimentos, 24 99204 1592. Esse é o telefone do Show da Manhã. Entre em contato, manda a nota, que eu vou trazer a nota aqui na íntegra. Tá? Se quiser falar, tá aí à disposição. Se não quiser falar, o problema é de vocês também. Tô nem aí. A questão é, Furlani, agora eu quero falar com você. Prefeito de Barra Mansa, Luiz Antônio Furlani Filho. Agora eu quero falar com você. Então eu vou repetir. Prefeito de Barra Mansa, Luiz Antônio Furlani Filho. Você vai admitir que no seu governo permaneça uma pessoa com uma sentença condenatória por uma vara criminal, uma pessoa condenada por racismo? Você vai permitir que essa pessoa permaneça no seu governo? É esse o governo que você está construindo para Barra Mansa, Furlani? Furlani, tem um secretário seu, Júlio César Fialho Esteves, com uma sentença condenatória pela justiça. Uma pessoa que a justiça determinou o uso de tornozeleira por conta da prática do crime de racismo contra uma outra pessoa integrante do seu governo, a secretária de Habitação Maria de Fátima Lima. Você vai permitir, prefeito Furlani, que a vítima e o agressor continue no mesmo espaço? Isso é um desrespeito com a população de Barra Mansa e também com a Fátima. Porque é humilhar a Fátima permitir que o Júlio Esteves continue no governo. Porque a cada reunião de secretária, a Fátima vai ter que ficar olhando. Ela já estava tendo que ficar olhando para o Júlio desde que o governo começou. Que ele está lá desde 1º de janeiro de 2025. E agora tem uma sentença criminal, uma sentença condenatória contra ele. E a Fátima vai permanecer sendo obrigada a ter convivência com ele dentro do seu governo? Isso é uma humilhação para a população de Barra Mansa e para a Fátima. Eu, no lugar da Fátima, eu iria exigir do prefeito a exoneração do condenado. E se o prefeito tiver rabo preso, não quiser exonerar, eu sairia do governo. Fátima, agora eu quero falar com você. Fátima, eu te conheço desde o governo do Roosevelt Brasil. Você foi secretária de Educação, você foi secretária de Assistência Social. Quando o Rodrigo Drabi foi afastado, eu era o primeiro secretário da Câmara e eu dei posse para a Fátima como prefeita em exercício. E eu quero falar com você, Fátima. Você não precisa se sujeitar a isso. Você não precisa passar por essa humilhação.
Se o Furlan não tomar providências em relação ao Júlio, Fátima, mostra que você tem dignidade e deixa esse governo. Você não tem necessidade de passar por isso. Você é uma mulher competente, capaz, uma pessoa que tem dignidade, que eu conheço, que eu respeito e que eu gosto. Não se submeta a essa situação vexatória do seu agressor, da pessoa que praticou racismo contra você, que você tenha que passar por essa situação vexatória de encontrar essa pessoa a cada reunião de secretário. Então, duas uma, ou o prefeito tome providência e exonere o condenado, ou então a Fátima deveria sair do governo. E isso era o que eu faria. E o que eu, humildemente, eu sugiro à Fátima. Pela história dela, ela tem uma história bonita, uma mulher que foi professora da rede por anos até se aposentar, é pastora. A Fátima foi secretária em vários governos, foi vice-prefeita por 2 mandatos, foi prefeita em exercício de Barra Mansa por 45 dias, a primeira mulher negra a ocupar a prefeitura de Barra Mansa, não pode ser submetida a essa situação vexatória. Ou o Furlani toma providência em relação ao condenado, ou então, Fátima, deixa o governo e mostra o seu valor. Tá? Vou encerrando esse assunto aqui. Ricardo, você quer comentar alguma coisa? Não, eu fico preocupado porque Barra Mansa, se não me falha a memória, foi uma das primeiras 24 cidades que assinaram o pacto contra o racismo, né? Pois é. Aí, de repente, acontece muito do próprio secretariado do prefeito. É lamentável, né? Você julgar, né? Julgar não, porque já foi julgado, mas é difícil você entender o que está acontecendo. Oi. Né? A gente espera muito que o Furlani tome a decisão certa, pense direitinho, acerte as arestas, porque Barra Mansa não pode mais andar para trás, não. Então é um assunto muito chato, é um assunto... Vou falar aqui, pode deixar. Tá, vou falar aqui, deixa eu voltar aqui. Até triste, né, porque... Tá bom, vou falar. Cara, nós estamos em 2026, não dá para falar mais de racismo. Pois é. Né? Não, Ricardo, eu acho que o que fere mais nessa história toda é o fato da manutenção dele no governo. Porque eu acho que continuar no governo... Se eu sou prefeito de Barra Mansa e um secretário meu sofre uma condenação dessa, olha, por mais que eu gostasse do secretário, por mais que ele fosse super competente, por mais que ainda caiba a ele recurso, eu iria exonerar. Eu iria exonerar pela boa fama do meu governo. Porque, gente, não dá para admitir uma situação dessa. Eu falei para vocês aqui os termos utilizados por ele. É coisa pesada, você não fala isso para ninguém, entendeu? Tá aqui, ó, não sou eu que estou dizendo, não. Tá na decisão judicial. Ao título Ele foi condenado por conta de um artigo dele. Olha o título do artigo dele. Uma velha fazenda falida com os mesmos escravos. Barra Mansa, cara, até através da Fátima, do Valmir, eles fazem uma política muito grande com relação ao racismo, né? O trabalho de mulheres negras, a consciência negra. Os caras fazem um trabalho contra a injúria racial, os caras fazem um trabalho que é para ser copiado no Estado, diria até no Brasil. E a gente leva susto quando vê uma notícia dessa. Não, é lamentável. Entendeu? É lamentável. Não tem condição. É um escárnio a manutenção desse senhor no governo. É um escárnio. É um desrespeito com a população, é um desrespeito com a administração pública, é um desrespeito com a Fátima. O Ministério Público devia agir numa situação dessa. O Ministério Público deveria recomendar ao prefeito a exoneração dele. Sobretudo com essa situação que o Ricardo falou aí. Barra Mansa assinou o pacto contra o racismo, né, Ricardo? Você falou.
Como que o município que assina um pacto contra o racismo mantém um racista no governo? Gente, não adianta vir... mas cabe recurso, não sei o que, conforme eu falei. Pode chegar até no Supremo. Agora, uma coisa não vai mudar. Hoje existe uma sentença penal condenatória. Hoje existe uma sentença penal condenatória. E é com base nessa sentença que o prefeito deveria mostrar respeito com a população. Antes, tem outras duas coisas que eu quero compartilhar aqui, Ricardo. Primeiro, falei aqui agora há pouco, o prefeito aumentou o valor do IPTU em vários lugares. Eu estou com uma ouvinte aqui que o dela subiu mais de R$200. E ela está dizendo que o salário mínimo não teve esse crescimento. Ela tem salário mínimo. Como é que ela vai fazer para pagar esse IPTU que subiu isso tudo? Então, a conta está chegando. Quer outra conta, Barra Mansa? Quer outra conta? Aí, população da Vista Alegre. A Avenida dos Pinheiros, lá na Vista Alegre, ela teve o rio canalizado. O Córrego das Laranjeiras foi canalizado lá na Vista Alegre. Uma obra que o governo do estado fez, que não está tratando o esgoto, eles só canalizaram o córrego. Sabe o que a prefeitura fez? Notificou os moradores que agora os moradores vão ter que pagar a taxa de esgoto, porque tem manilha no córrego. Não tem tratamento da água, do esgoto, mas o povo agora vai ter que pagar o manilhamento. Segura essa, Barra Mansa, é bênção, é só bênção que a gente vê aí com o atual prefeito de Barra Mansa. Ricardo, mais uma notícia aqui, a hora já está apertando, mas tem mais uma notícia interessante aqui. Sabe o que aconteceu, Ricardo? Foi votado no Senado Federal o fim da aposentadoria compulsória para juiz. Porque juiz e promotor, quando eles cometem crime, eles são penalizados com aposentadoria, Ricardo. Você sabia dessa? Não sabia, não. Um juiz e um promotor, quando comete crime, e não são poucos os casos, eles são aposentados. Qual é a penalidade? O juiz vai lá, vende sentença, o promotor de justiça negocia denúncias. Aí, numa situação dessa, quando ele é condenado, o que acontece? Ele é aposentado. Vamos aposentar ele porque ele cometeu um crime, não pode mais ser juiz nem promotor. Vamos aposentá-lo. Agora o Senado Federal votou. Eu espero que isso comece a valer para ontem. Acabou essa historinha deles cometerem crime e serem aposentados. Cometeu o crime, perdeu o cargo, vai arrumar emprego na iniciativa privada, vai abrir escritório de advocacia, faz o que quiser, mas não vai ter mais aposentadoria não. É o fim de um absurdo, de uma vergonha que estava acontecendo aqui no Brasil. E em outro momento a gente vai falar mais sobre isso, porque eu tenho ainda mais uma notícia, Ricardo Rosas. Justiça suspende contrato bilionário da gestão de Eduardo Paes e decisão acende alerta em ano eleitoral. O perfil de notícias aqui é o perfil SG Informa, traz a seguinte informação. Uma decisão da Justiça do Rio determinou a suspensão imediata de um contrato de 315,9 milhões da Prefeitura do Rio para obras de pavimentação e sinalização em ruas do Centro, Zona Sul e Grande Tijuca. A medida atinge diretamente a fase 3 do programa Asfalto Liso, um dos principais projetos de infraestrutura urbana associados à gestão do ex-prefeito Eduardo Paes, que é pré-candidato ao governo do estado. O contrato integra um conjunto maior de investimentos que, somados, podem alcançar 1,2 bilhão de reais, valor que representa cerca de 41% de todo o orçamento previsto para a Secretaria de Conservação em 2026.
A suspensão foi determinada após empresas que participaram da licitação apontarem possíveis irregularidades no processo. Entre os principais questionamentos estão a conduta da concorrente e a escolha da empresa vencedora, levantando dúvidas sobre a transferência e lisura do certame. Outro ponto que chama atenção é o contexto em que o contrato foi firmado. Em ano eleitoral, houve a aceleração de obras de grande visibilidade, enquanto nas redes sociais já circulavam divulgações de intervenções antes mesmo da formalização completa no Diário Oficial. Com a decisão, a Justiça suspende temporariamente o contrato e os efeitos da licitação até nova fase do caso, que deverá avaliar os pontos levantados pelas empresas e a regularidade do processo. A coisa não tá boa para Eduardo Paes não, hein? Ricardo, trazer você para sua despedida, faltam 2 minutinhos pra gente, 1 minuto na verdade pra gente encerrar. Gente, bom dia, foi um prazer estar aqui novamente, até quinta-feira que vem, falando mais de esporte, falando não só de futebol, mas de todas as modalidades que a gente recebe, que a gente busca, que a gente gosta, e até quinta, se Deus quiser. Até lá! Bom, eu também quero agradecer você, meu amigo ouvinte. Agradeço ao amigo Freitas Ladeira por me permitir fazer parte do elenco da Rádio Mix. A você, meu amigo ouvinte, você também que esteve comigo aí pela internet. O meu abraço, a minha gratidão, o meu muito obrigado. A gente sempre começa e termina o nosso programa no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A você, minha eterna gratidão. Esse foi o Show da Manhã e eu sou o Wellington Pires. Nós estaremos de volta amanhã a partir das 9 horas. Fique com Deus e ótima quinta-feira. Hora do Brasil. Notícias e comentários.